Quem é Patativa do Assaré? Quem é? Quem é? Seu nome artístico é Antônio Gonçalves da Silva. E falar dele é mergulhar na essência mais profunda da cultura nordestina. Ele foi muito mais que um poeta popular. Foi a voz, o sofrimento, a sabedoria e a perseverança do homem do sertão. O poeta passarinho, Patativa, nasceu em Assaré, no Cariri cearense, no ano de 1909. Sua trajetória foi marcada pelas mesmas dificuldades enfrentadas pela maioria dos sertanejos da época. De origem humilde, nasceu em uma família de agricultores pobres e perdeu o pai ainda muito jovem. Aos 8 anos de idade, tendo que assumir o trabalho na roça para ajudar no sustento da casa, com pouco estudo, mas muita sabedoria, e conseguiu frequentar a escola por apenas alguns meses, o suficiente para aprender a ler e escrever o básico. Sua verdadeira escola foi a tradição oral, o canto dos pássaros e a lida com a terra. A perda da visão ainda na infância, quando perdeu a visão do olho direito devido a uma doença ocular. Mais tarde na vida, a cegueira total o acompanharia, mas ele costumava dizer que enxergava o mundo através da poesia. O apelido, o nome Patativa, veio da comparação de seu canto-recitação, igual ao do pássaro Patativa, que é um pássaro da região conhecido pelo canto belo e melancólico. Mesmo com a fama nacional que alcançou mais tarde, ele nunca quis deixar sua terra natal. Viveu e morreu em Assaré, em 2002, aos 93 anos, afirmando-se orgulhosamente como um camponês. A obra de Patativa transita entre a literatura de cordel, a poesia matuta e a música. Ele escrevia e recitava de duas formas, no português padrão e no chamado dialeto matuto, perseverando a fala autêntica do sertanejo. Mas que diferenças concretas podemos identificar entre a literatura do cordel e a poesia matuta? Embora a poesia matuta de Patativa do Assaré e a literatura de cordel tradicional compartilhem o mesmo berço, a cultura popular do Nordeste, elas têm identidades, formatos e propósitos bem diferentes. A grande diferença está em como elas nascem e como chegam até o público. O cordel é uma tradição de publicação impressa com regras rígidas, enquanto a poesia matuta é uma forma de expressão essencialmente oral e linguística. O cordel tradicional é uma literatura feita para ser lida e vendida. O cordelista escreve a história, que é impressa em folhetos de papel barato e penduradas em barbantes. As cordas, daí dá o seu nome. Nas feiras livres, o folheto impresso e a capa em xilogravura são partes obrigatórias do cordel. A poesia matuta de Patativa nasce da tradição oral. Patativa era, antes de tudo, um repentista, um declamador e um cantor. Ele compunha e guardava tudo de cabeça, de cor, já que era semi-analfabeto. Seus versos foram feitos para serem ouvidos e recitados ao redor da fogueira ou no rádio. Eles só viraram livros e folhetos muito mais tarde, quando pesquisadores e editores registraram suas falas. A linguagem, o dialeto do sertão, esta
é a marca registrada de Patativa e o que define a poesia matuta. Enquanto o cordel tradicional segue as regras da gramática padrão da língua portuguesa, os cordelistas tradicionais, como Leandro Gomes de Barros, tinham muito orgulho de escrever corretamente, usando rimas ricas e vocabulário formal, mesmo tratando de temas populares. Já a poesia matuta adota orgulhosamente o falar matuto. Patativa escrevia os versos exatamente como o povo da roça falava, imitando a fonética sertaneja, trocando muitas vezes o L pelo R, cortando os plurais, usando expressões locais. Para ele, essa linguagem não era errada, mas sim a única voz legítima para traduzir a alma do sertanejo. A estrutura técnica, ou como chamam os mais familiarizados, a métrica e a rima, no cordel tradicional é extremamente rígido. Existe um manual não escrito que todo cordelista segue. Os versos precisam ter uma métrica exata, geralmente redondilha maior, com 7 sílabas poéticas e esquemas de rima fixos, como a cestilha. Estrofes de 6 versos, onde segundo, quarto e sexto rimam entre si. Se quebrar a métrica, o cordel é considerado aleijado. Na poesia matuta, a estrutura técnica é mais livre. Ela se preocupa mais com o ritmo da declamação falada e com a força da mensagem do que com o rigor acadêmico das regras dos folhetos de feira. E de que maneira se apresentam os conteúdos e os temas? No cordel tradicional, isso funciona quase como um jornal ou cinema do povo. Conta histórias de ficção, lendas de reis e rainhas, sagas de cangaceiros, como Lampião, por exemplo, histórias de terror, humor e até acontecimentos políticos recentes. Na poesia matuta, os temas são focados no cotidiano real e no sentimento do homem do campo. É uma poesia lírica e, acima de tudo, de protesto social. Ela fala da dor, da seca, da injustiça, do latifúndio, do amor à terra e da saudade de quem teve que partir. Em resumo, o cordel é o folheto impresso, a narrativa estruturada com rima e métrica padrão. A poesia matuta de Patativa é o eco da voz do sertão. Um poema feito para ser falado que usa a própria linguagem do povo como ferramenta de identidade e sobrevivência. Quanto à obra de Patativa do Assaré, suas principais características são a crítica social e política. Patativa denunciava abertamente a injustiça social, a opressão dos grandes latifundiários, o descaso dos políticos com a seca e o sofrimento do povo. A identidade sertaneja também era um aspecto. Ele cantava a beleza da fauna, da flora, a fé religiosa, o amor e o cotidiano da vida no campo. Os marcos importantes na sua carreira foram A Triste Partida, talvez seu poema mais famoso, que retrata o drama doloroso do êxodo sertanejo, a migração forçada pela seca. A obra ganhou projeção nacional estrondosa ao ser musicada e gravada por nada mais, nada menos que Luiz Gonzaga, o Rei do Baião. Livros publicados, embora sua poesia fosse predominantemente oral, seus versos foram reunidos em obras icônicas como Inspiração Nordestina, de 1956, e Cante Lá que eu canto cá, de 1978. A importância de Patativa é tanta que ele recebeu diversos títulos de doutor honoris causa de grandes universidades, mesmo sendo quase analfabeto,
pelas métricas tradicionais. Ele provou que a erudição e a genialidade artística não dependem de um diploma, mas da conexão genuína com a alma de seu povo. Apela pra março, que é o mês preferido do santo querido Senhor São José. Mas nada de chuva, tá tudo sem jeito, lhe foge do peito o resto da fé.